Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos nós nessa manhã de domingo, dia 4 de abril de 2021, domingo de Páscoa, dia de relembrar o maior sacrifício, a maior prova de amor, do maior amor que a humanidade já conheceu. No dia de hoje também nós iniciamos novos estudos pela nossa EBD no segundo trimestre. A literatura desse trimestre tem como título Os 10 Mandamentos para os Dias Atuais. Será que a gente ainda precisa cumprir os 10 mandamentos? Ou só os 2 primeiros está bom? Nós sabemos que os 10 mandamentos não se tratam apenas de uma lista de leis, uma lista de regras que nós precisamos cumprir à risca, né? Os 10 mandamentos são também a prova de uma aliança feita com Deus e o seu povo, como diz lá em Êxodo 24, logo ali no início, até o versículo 7. E como aliança, a gente precisa levar a sério, né? O estudo de hoje tem como título Uma Sociedade que Desconsidera os Mandamentos Divinos. E o texto base está lá em Oséias 4, versículo 6, que diz assim: O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. E pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim. Visto que se esqueceram da lei de Deus, eu também me esquecerei dos seus filhos. Uma sociedade que desconsidera mandamentos divinos. O autor desse estudo começa nos dizendo como os historiadores cristãos dividem a trajetória humana em longos períodos de tempo. Normalmente, esses períodos são marcados por acontecimentos que, de certa forma, afetam toda a história da humanidade. O último período, antes do nosso, foi a pós-modernidade, iniciada em 1989 com a queda do Muro de Berlim e terminando em 2001 com a queda das Torres Gêmeas, no 11 de setembro. E desde então vivemos uma nova era que ainda não foi nomeada, né? Ainda não foi definida. Porém, o sociólogo Zygmunt Bauman, ele defende que o período atual é formado por uma sociedade líquida, que insiste nas decisões individualistas e relativiza tudo, né? A sociedade que defende o pluralismo de ideias e a tolerância, que deve ser sempre levada aos extremos, né? Em sua segunda carta, Timóteo diria lá no capítulo 3, versículos de 1 a 5, que os homens tornaram-se amantes de si, né? Deus e os princípios morais divinos deixaram de ser o centro, o início e o fim de tudo. Na sociedade atual não tem mais espaço para os princípios imutáveis constantes nas escrituras sagradas. A nossa sociedade, num movimento antropocêntrico, tira Deus do centro, põe o homem, e a partir desse momento Deus passa a ser uma espécie de servo do homem, fazendo tudo para que o homem esteja sempre feliz e satisfeito. Deus seria uma espécie de pai de filho mimado, né? Que faria todas as vontades do filho. O filho não pode ser contrariado nunca, não pode chorar, senão tem coisa errada, né? A nossa sociedade atual quer atualizar a Bíblia. Em seu livro Com Vergonha do Evangelho, John MacArthur menciona, né, que a sociedade atual está mais inclinada a mudar a Bíblia para que ela se adapte à realidade atual e não o contrário, né? O homem não quer mais ser moldado por Deus, ele não quer ser quebrado e refeito. Ele quer que a Bíblia se adeque a ele, né? Para que ele consiga entrar no reino dos céus, a porta tem que ser alargada, né? E não ele ser lapidado, não ele ser moldado novamente. No estudo de hoje, nós vamos conversar a respeito do profeta Oséias e sua vida.
Na Bíblia, né, nós nos deparamos sempre com narrativas acerca dos profetas e percebemos, né, que em determinados momentos eles fizeram coisas estranhas. Como um exemplo, nós vamos citar Isaías, que por 3 anos andou vestido como um prisioneiro de guerra pelas ruas, perturbando as pessoas. Jeremias carregou por vários meses um jugo sobre os ombros dele. E o profeta Ezequiel, que comportou-se como um menino, literalmente, brincando de guerra. Em outra ocasião, ele usou um corte de cabelo como ilustração teológica. E depois da morte de sua esposa, Ezequiel transforma sua experiência dolorosa em um sermão. Por sua vez, Oséias recebeu de Deus a instrução para se casar com uma prostituta chamada Gomer, que deu à luz a 3 filhos cuja legitimidade ele não tinha certeza. Né? Uma curiosidade a respeito desse casamento, a gente pode conferir lá em Deuteronômio 22, se eu não me engano, a partir do versículo 13, regras, né, que os judeus, nesse momento, seguiam a respeito do casamento. A pureza sexual, ela é sim sagrada, né? É um princípio bíblico imutável, é um princípio bíblico inegociável. Mas lá em Deuteronômio 22, esse assunto é tratado de forma, como que eu posso dizer? De forma objetiva e praticamente comercial, né? Os casamentos nesse momento histórico não aconteciam por amor ou porque alguém escolheu o outro para casar, porque se apaixonaram, de forma alguma. Os casamentos eram arranjos políticos, financeiros, religiosos, nesse caso foi totalmente religioso, e normalmente a pureza da mulher é fator determinante para que esse casamento aconteça. Por quê? Nesse período específico não se tratava de um pré-requisito moral, mas sim de um pré-requisito para que a prole do patriarca fosse preservada, legítima. Nesse momento não existia aquela questão do DNA, não tinha como saber se os filhos de determinada pessoa eram mesmo daquela, né, os filhos de determinado homem eram mesmo dele, a menos que ele tivesse provas da pureza da mulher com quem ele se casou. E Deus envia Oséias para se casar com uma prostituta exatamente para confundir o povo, né, o povo dele, e não como uma forma de punição, mas Deus nesse momento usa a vida e o casamento de Oséias para ilustrar o próprio relacionamento dele, Deus, com o seu povo, né? Assim como Gomer não havia levado a sério os seus votos matrimoniais, a sua aliança com Oséias, o povo de Deus também não honrava a sua aliança com Deus, renegava as promessas e se voltava o tempo todo para ídolos pagãos. Então, o casamento de Oséias, nesse momento aqui, é um escândalo. É um casamento que deve ter rendido assunto por muito tempo. Mas aconteceu exatamente por esse motivo. Deus queria mostrar para aquele povo que era possível voltar a reconciliar-se com Ele, a reconciliar-se com Deus. Assim como Deus foi capaz de perdoar Gomer, de abençoá-los, de abençoar aquela família, Deus também seria capaz de perdoar o seu povo, caso se arrependesse de forma genuína e voltasse a caminhar de acordo com a vontade de Deus. No primeiro tópico, o autor aborda o seguinte título: o desconhecimento dos princípios morais de Deus. Em Oséias 4, de 1 a 3, diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, pois o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra,
porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Não há sinceridade, mentem, matam, roubam e adulteram. Há violência e homicídio sobre homicídio. Por isso a terra lamenta, e todo o que nela mora desfalece, juntamente aos animais do campo e às aves dos céus, e até os peixes do mar perecem. Oséias sabia que o pecado não apenas parte o coração de Deus, como também ofende a santidade de Deus, pois justiça e direito são o fundamento do seu trono, como diz em Salmos 89, versículo 14. Deus queria perdoar os pecados do seu povo e restaurar a comunhão dos israelitas com ele, mas eles não estavam prontos. Eles não apenas não se arrependiam, como também nem sequer admitiam, que estavam em pecado. Sendo assim, Deus fez cair sobre eles várias provações com peso de julgamento, onde os israelitas foram para o banco dos réus. Esse é um princípio espiritual básico, Enquanto nós não sentimos a culpa da condenação de Deus, nós não nos arrependemos dos nossos pecados e voltamos a praticá-los de forma repetida, E dessa forma nós não podemos desfrutar da glória da conversão. Lá em 2 Coríntios 7, 9, diz que a tristeza segundo Deus produz um arrependimento que leva à salvação e não ao remorso. Mas a tristeza segundo o mundo produz a morte. Não se trata só de sentir culpa por um pecado que você tenha cometido, mas o arrependimento ou a culpa deve ser forte o suficiente que te leve a se arrepender e não voltar à prática do pecado. A saber, nós não somos condenados, assim como nós não somos salvos pelas nossas obras, mas pela graça de Deus, nós não somos condenados quando pecamos, mas somos condenados porque rejeitamos a graça, o perdão e a salvação do Senhor quando nos recusamos a nos arrependermos do nosso pecado e mudarmos de vida. Quando a gente rejeita a nossa aliança com Deus, a gente começa a explorar, Quando as pessoas rejeitam a aliança com Deus, elas começam a explorar umas às outras, pois os 10 mandamentos tratam exatamente do nosso relacionamento com as pessoas, bem como do nosso relacionamento com o próprio Deus. Se nós amamos ao nosso Senhor, nós amaremos o nosso próximo, como diz em Mateus 22, de 34 a 40, e Romanos 13, de 8 a 10. No entanto, se não há misericórdia na terra, nenhum amor ao próximo, nenhuma compaixão pelos pobres e necessitados, as pessoas se tornam desleais a Deus e cruéis umas com as outras. Quando não cumprimos os mandamentos, quando a gente não segue aquela listinha de mandamentos, a gente automaticamente vai ferir o nosso próximo. O pecado fundamental do povo a quem Oséias estava se referindo era a ignorância. Não havia conhecimento de Deus na terra, não necessariamente a falta de informação sobre Deus, mas a falta de buscar relacionamento com o Senhor. A falta de buscar o conhecimento pessoal, o conhecimento próximo. Em hebraico, a palavra conhecer se refere ao relacionamento mais íntimo entre homem e mulher, entre marido e mulher, ilustrado lá em Gênesis 4:1 e Gênesis 19, versículo 8. Assim, conhecer Deus é ter um relacionamento pessoal com Ele, pela fé em Jesus Cristo, como diz em João 17, versículo 3. Pecar é desobedecer às leis de Deus, como diz em 1 João 3, versículo 14. E por serem complexas e muito extensas, as leis de Deus, foi dada a Moisés a bênção de resumi-las em 10 grandes mandamentos.
São mandamentos, não são recomendações ou sugestões. Cumpre essa parte aqui, nessa aqui você não precisa não, né? Deus quer que a gente cumpra todos os mandamentos, como diz lá em Êxodo 24, versículo 7, né? Que fala sobre a aliança, né? Que os mandamentos se tratavam muito mais do que uma lista de regras. Era a aliança dele com o seu povo, mas para que essa aliança fosse válida, era necessário que os mandamentos fossem cumpridos. O tópico 2 traz as consequências da desobediência à lei divina. A promessa da aliança com Deus era de que ele abençoaria a terra se o povo lhe obedecesse, mas castigaria caso desobedecesse, conforme está escrito lá em Levítico 23 e Deuteronômio 27 e 28. Né? Deus, por vezes, enviava calamidades naturais, como secas, fomes, devastações, guerra, para disciplinar o seu povo. Né? Quer seja para abençoar ou para julgar, Deus sempre cumpre as promessas da aliança. O autor do estudo diz assim: desde que a humanidade optou por ignorar as leis morais de Deus, o caos foi instaurado. E a gente não precisa voltar na história para observar esse caos instaurado. A gente pode olhar para os nossos dias. Às vezes a gente acorda numa manhã de quarta-feira de abril, por exemplo, e quando a gente liga a TV ou quando a gente entra na internet, a gente dá de cara com notícia de uma bomba, de um bombardeio que ocorreu em determinado lugar e que morreram tantas mil pessoas ou centenas de pessoas, de um ataque terrorista em determinado lugar onde não sei quantas pessoas foram incendiadas, né? Ao redor do mundo, né? Nós sabemos de países, estados brasileiros que vivem fome, né? Seja por questões naturais ou por questões de governos autoritários. Milhares de pessoas todos os dias passam fome, pestes. A gente está vivendo um período, fez um ano agora em março aqui no Brasil, que a gente está vivendo em isolamento social. Em final de novembro, início de dezembro do ano passado, nós completamos um ano que o Covid-19 foi anunciado mundialmente. E a gente não sabe quando vai terminar. A gente não sabe como vai terminar. A gente não sabe como as coisas vão ser conduzidas por Deus, né, daqui por diante. E a pergunta que a gente se faz é: até quando? Né? E a gente volta lá na frase do autor do estudo. Desde que a humanidade optou por ignorar as leis morais de Deus, o caos foi instaurado. Enquanto a humanidade não se voltar para Deus, não voltar a obedecer, a andar nos caminhos do Senhor, a gente vai continuar vivendo momentos terríveis, vivendo momentos em que a gente às vezes vai olhar para a nossa existência e vai pensar: eu não aguento mais. Mas a gente precisa lembrar que Deus tinha um plano quando enviou Jesus para cá. E é por esse plano que nós seremos salvos. Nós somos 7 bilhões de habitantes no planeta Terra. Mais ou menos. Da forma que nós vivemos, de acordo com Apocalipse 3, versículo 1, a gente pensa que vive, nós temos fama de que vivemos, mas estamos mortos. A humanidade tem colhido a cada dia os frutos amargos da desobediência, das escolhas mal feitas, como diz lá em Deuteronômio 28, versículo 15. E assim nós caminhamos ao tópico 3, a respeito do amor e a lei. Será que tem a ver o amor e a lei? A resposta é sim, tem a ver. O autor do estudo
conta uma ilustração que durante a Segunda Guerra Mundial, né, durante a agonia do Holocausto dos judeus, dentro do campo de concentração existia um acordo de que as judias que engravidassem de soldados nazistas teriam direito à liberdade, né? E elas teriam direito a sair não só com o filho que elas carregavam no ventre, mas com aqueles que elas já tinham antes do campo de concentração. E por amor aos filhos, muitas delas, né, se renderam, muitas delas passaram a se prostituir na tentativa de engravidar de um daqueles soldados e conseguir a liberdade para si e para os filhos. E a pergunta que fica é: será que o amor, né, será que o amor justifica ferir, né, ultrapassar os limites da lei de Deus? Será que o amor pela família, como é o caso das judias, ultrapassa qualquer objeção às leis morais? Será que é lícito, né, em nome do amor, cometer pecados? A resposta é não. Os 10 mandamentos trazem ali uma lista de coisas que a gente faz se a gente ama a Deus, se a gente ama o nosso próximo, né? O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, acima de tudo, e ao seu próximo como a si mesmo. Então, primeiro você ama a Deus, depois você se ama. E como você se ama, você passa a amar o próximo. Sabendo que amor não é necessariamente um estado de espírito. Amor é exercício. Amor é servir. Então, se eu me amo, esse amor que eu dedico a mim, esse amor que eu devoto a mim mesma, eu devo passar ao meu próximo. Se eu amo o meu próximo, eu honro o meu pai e a minha mãe. Se eu honro o meu próximo, eu não vou matar o meu próximo. Se eu honro o meu próximo, eu não vou me prostituir, eu não vou adulterar, não vou furtar, não vou dar falso testemunho a respeito de alguém ou de alguma coisa, não vou cobiçar qualquer coisa que seja do meu próximo. Se eu amo ao meu Deus, eu cumpro todos esses mandamentos. O autor, ele ilustra outras questões, trazendo mais para a questão do pecado sexual. Mas o pecado sexual, apesar de ser um dos pecados também, ele não é o único e nem é o mais grave de todos. Muitas vezes a gente peca contra o nosso próximo de formas que a gente nem percebe. Às vezes uma brincadeira que pra gente parece brincadeira, mas pro outro é ofensiva, é um pecado contra o nosso próximo. Aquela conversa, né, na rodinha de amigos que a gente acha que não tem nada a ver, mas a gente fala do nosso próximo. E talvez para ele isso não seja muito bom. Talvez não seja nem verdade, né, a respeito daquilo que a gente está dizendo, foi o que a gente ouviu de outra pessoa, mas não é a verdade dos fatos. Às vezes a gente compra alguma coisa e a gente extrapola o nosso orçamento mensal e a gente passa a dever às pessoas. E aí a gente começa a fugir das pessoas porque está devendo. Não, né? É pecado também da mesma forma. E uma das coisas que a gente tem vivido nos nossos dias é o pecado do egoísmo extremo. Nós vivemos dias em que, mais do que nunca, precisamos cuidar uns dos outros. Usar máscara, usar o álcool, manter o isolamento, o distanciamento social não é uma punição a mim ou a você, é um ato de amor. A partir do momento em que a gente não sabe se a gente está infectado ou não com o Covid-19,
não é prudente a gente se aproximar muito de pessoas que não são do nosso convívio. As pessoas que já são do nosso convívio, a gente também precisa cuidar. Mas, de certa forma, elas já estão expostas a nós, né? Então, que Deus nos ajude, nos guarde. Mas com relação àquelas que estão, né, que são de outro círculo social, de outro círculo familiar, a gente precisa sim ter esse cuidado. A gente precisa se lembrar também que, de repente, se eu estou infectada e os meus sintomas não são muito fortes, ainda assim eu devo ficar guardada na minha casa, porque as pessoas que estão lá fora não sabem, de repente, que eu estou infectada. E se elas não sabem, talvez elas venham me tratar da forma como elas sempre me trataram. E nesse momento eu corro o risco de passar o vírus para elas. Então você que está infectado, fica em casa para não passar para as pessoas de fora o vírus que você está carregando. Para você, de repente, está tudo bem, mas a gente não sabe como a outra pessoa, como o organismo da outra pessoa vai reagir. Quem ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, entende que o isolamento social nesse momento é um ato de amor. Não é só me proteger. Eu estou protegendo o outro quando eu me afasto. Nesse momento. Só nesse momento. Depois a gente volta a juntar todo mundo. Então, nesse momento específico da nossa sociedade, que a gente possa se lembrar que cumprir a lei, principalmente a lei do distanciamento social, nesse momento, é a maior prova de amor que a gente pode dar aos nossos queridos, aos nossos conhecidos, aos nossos amigos, aos nossos familiares. Que Deus possa nos abençoar e que a gente entenda que a Bíblia não precisa ser modernizada. A reforma que precisava acontecer dentro da Bíblia, né, dentro das Escrituras, foi trazida por Jesus, pelo próprio Jesus. Nós sabemos que não seria prudente usar hoje, em 2021, os usos e costumes do povo hebreu, né, dos judeus, naquele período lá em que Oséias viveu. Nós sabemos que não seria adequado, né, trazer todas aquelas questões, o homem não cortar o cabelo, não aparar a barba, a circuncisão, comer carne de porco, não comer carne de porco, entre outras questões. Nós sabemos que eram questões pontuais, que eram questões culturais, e não é honesto da nossa parte trazer hoje para debate, não, mas se os homens cortam o cabelo, se os homens fazem a barba, então isso aqui também foi abolido. A gente sabe que não é assim, né? Que a nossa busca diária seja por buscar relacionamento, buscar conhecer ao Senhor, né? Como diz aqui em Oséias mesmo, agora eu não vou lembrar exatamente onde se encontra, mas aqui em Oséias mesmo diz: conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, que esse seja o nosso anseio todos os dias. Que quanto mais a gente leia a palavra do Senhor, quanto mais a gente se aprofunde, maior seja o desejo do nosso coração em conhecer ainda mais, em nos aprofundarmos ainda mais. E que a gente alcance a estatura de obreiro aprovado, em nome de Jesus. Amém? Que tenhamos um ótimo domingo na presença do Senhor e Deus abençoe o nosso dia.